Olá, amigos e irmãos do canal Conceito Bíblico. Olha eu aqui mais uma vez com vocês. Nós trazemos mais um tema daquele que nós estamos estudando devagarzinho aqui cada semana, um tópico do tema da sacudidura na Bíblia e nos escritos de Ellen White. E só para avisar para você que não é inscrito ainda no canal, se você quiser se inscrever, inscreva-se, curta, compartilhe. E se você não acompanhou os outros vídeos dessa série sobre sacudidura, tem uma playlist aí no canal. Nós já temos lá 4 temas e hoje já vai ser o 5º tema, né? Eu prometi para vocês porque na semana passada nós estudamos a respeito do tema quem sairá por causa da sacudidura. Aí nós apresentamos aqui nos escritos de Ellen White alguns dos grupos que sairão, né, na sacudidura, que sairão na sacudidura. E apresentamos, e eu prometi que o próximo tema, que no caso é esse, eu traria um só especificamente sobre alguns líderes, né, algumas pessoas que já foram admirados na história da igreja, mas que foram sacudidos, né? Que eles foram sacudidos, foram peneirados, pessoas proeminentes, pessoas bem conhecidas, né? E hoje nós queremos trazer esse tema. Hoje eu digo que o tema não vai ser uma hora, eu acho que não vai ser 1 hora e 1 hora e meia, não. Vai ser muito mais, né? Porque eu vou trazer o máximo de informação que eu puder trazer para vocês aqui. Nós vamos recapitular no início agora um pouquinho da história desse movimento, o movimento adventista, né? Surgiu no século XIX. E nós vamos recapitular algumas menções também sobre de um pioneiro, né? Sobre a sacudidura, esse comentário que ele fez sobre Apocalipse, capítulo 3, se não me engano, e ele já conseguiu enxergar aí a sacudidura escatológica, tá? Então, nós vamos trazer esse tema hoje à tona aqui. Eu já fiz minha oração, você que não fez ainda sua, faça sua oração, e mais uma vez eu convido. Quando você tiver acesso a esse vídeo, seja lá qual for o lugar, qual for o dia e a hora, por favor, compartilhe esse vídeo nos grupos, compartilhe. Talvez não sirva para você, mas para aquele a quem você vai compartilhar, talvez sirva para ele, tá? Talvez sirva para ele. Em outro momento, em outro vídeo, eu vou trazer alguns feedbacks de algumas pessoas aí, né, e alguns relatórios. Vou trazer um relatório aqui para os que são inscritos no canal, tá? Graças a você já somos 1.712 inscritos e estamos crescendo, né? 1.712 inscritos. Então, nosso tema de hoje, esse aí, vamos mostrar aqui para vocês, o tema que nós iremos estudar hoje. Estão vendo aí? Esse é o nome do nosso canal, Conceito Bíblico, e esse é o tema, a sacudidura e as estrelas cadentes entre os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tá? A sacudidura. Vamos ver como as profecias, né, relacionadas à sacudidura, ditas por Ellen White, têm se cumprido durante a história e está se cumprindo em nossos dias e se cumprirá com certeza até o fechamento da Porta da Graça. Tudo aquilo que nós vimos ali do estudo anterior, dos grupos que sairão de nosso meio, a gente viu esse se cumprindo na época dela, está se cumprindo hoje e irá se cumprir futuramente. Pessoas admiradas por seu brilho, por seu talento, né? Muitas estrelas admiradas por seu brilho, por seu talento. E esse é o nosso tema. Novamente, nós vamos alicerçar ele com o texto aí de Amós capítulo 9, verso 9. Tá? Amós 9, verso 9, que diz assim: porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo. O trigo no crivo. Sem que caia na terra um só grão. Então temos aí o processo da sacudidura. Eu apresentei para você. Isso teve um cumprimento na época de Israel. Agora nós conseguimos enxergar aqui um cumprimento também futuro
né, uma sacudidura para purificar o povo de Deus, e o povo fiel não serão sacudidos, não vai cair um só desse povo fiel, ok? E aí nós vimos no estudo passado quem sairá, por causa da sacudidura. Aí eu apresentei dois grupos, outros grupos, mas basicamente esses dois grupos que eu vou ampliar hoje, né? Nós vimos que muitas estrelas admiradas por seu brilho sairão, baseado em Testemunho para Ministro, volume 5, página 81, que diz assim, ó, não vai longe o tempo em que a prova envolverá a todos. Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. Muitas estrelas que temos admirado por seu brilho tornar-se-ão em trevas. Aqui está da onde tiramos aí o tema, né, do nosso vídeo de hoje. A sacudidura e as estrelas que são admiradas, né, as estrelas cadentes entre os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ou seja, essas estrelas cadentes são as estrelas que foram admiradas por seu brilho, ou estrelas que estão sendo admiradas por seu brilho, e quem sabe surgirá muitas estrelas que serão admiradas por seu brilho e serão sacudidas, tá? Então não vai muito tempo, longe o tempo em que essa prova vai envolver todo mundo. Sejam essas estrelas admiradas por seu brilho, ou sejam pessoas que não têm brilho nenhum. O ouro será separado da escória na igreja. Isso vai atingir todos. Então, quais que serão as pessoas serão sacudidas? Aqueles que não estiverem alicerçados na palavra de Deus. Essa escória que introduz o mundanismo em sua vida e, consequentemente, busca influenciar outros dentro da igreja. Então, muitas estrelas que nós temos admirado por seu brilho vão se tornar em trevas. E isso se cumpriu na história, no início da Igreja Adventista, está se cumprindo em nossos dias e se cumprirá também no futuro, tá? Tornar-se-ão em trevas pessoas que nós admirávamos por seu brilho. Aí eu citei também um outro texto, está no Grande Conflito, na página 608, que também outro grupo que sairá, além das estrelas admiradas por seu brilho, seja pessoas, líderes influentes, fala também de homens de talentos. Diz que ao aproximar-se a tempestade, homens de talento e maneiras agradáveis que se haviam já regozijado na verdade, eles vão empregar sua capacidade de enganar e transviar as almas, tornando-se os piores inimigos de seus antigos irmãos. Então, homens de talentos. Nós tivemos na história da Igreja Adventista muitos homens de talentos, muitos homens admirados por seu brilho. Nós vamos citar aqui alguns, né? Vamos relembrar a história de alguns, admirados por seus brilhos, homens de maneiras agradáveis, educados, mas que não deixaram a verdade transformar a sua vida, né? E acaba que a sacudidura, no momento certo, essas pessoas foram sacudidas. E esses homens, alguns se tornaram, na história da Igreja Adventista, nossos piores inimigos, né? Os piores inimigos. E uma vez que eles haviam se regozijado na verdade, mas de forma assim, por orgulho, por querer saber mais do que o outro, tá? Essas pessoas, de uma forma ou de outra, elas foram sacudidas aí. Mas pelo simples fato de não se apegarem à verdade. Conheciam simplesmente a verdade, mas não se apegavam à verdade, tá? Homens de talento e estrelas admiradas por seu brilho. Pois é, isso aqui, eu estou apresentando a você, você consegue enxergar aí, ó, que dentro da história da igreja, da história do movimento adventista, o movimento adventista ele foi marcado por atuação de figuras determinadas e eficientes. James White, né, Tiago White, aí, J.N. Andrews. Quem era J.N. Andrews? Um homem espetacular. Um homem que tinha um Novo Testamento todo memorizado de cabeça, sabia de cor. Que diz que se perdessem a Bíblia, ele era capaz de ditar todo o Novo Testamento, textualmente como está escrito ali, e uma boa parte do Antigo Testamento. Um homem de Deus também, Arthur Daniels, que foi um
Na época de Ellen White, aí, um dos presidentes da Associação Geral, tá? O presidente da Associação Geral. Então, esses homens aí foram homens que marcaram a história da Igreja Adventista, né, por seu talento, por sua sabedoria, tá? Então, o Adventismo ele é marcado pela atuação de figuras determinadas e eficientes que levaram a obra, como J.N. Andrews, a leimar, né? A obra saiu aqui da América e foi para outros continentes. J.N. Andrews, e entre outros, né? Mas, recapitulando um pouco da história do movimento adventista, que começou ali no início do século XIX, que esse século XIX foi marcado por um despertar em vários lugares do mundo, no estudo especialmente das profecias de Daniel e Apocalipse, tá? Especialmente Daniel e Apocalipse. E aí a gente consegue ver o seguinte, que o pensamento escatológico, significa o estudo dos últimos eventos, então o pensamento dos últimos eventos, ou o pensamento escatológico protestante da época, estava dividido principalmente entre, primeiro, regravando, qual é o tópico que eu quero apresentar a vocês? Que o pensamento protestante da época desses homens aí estava dividido principalmente entre, primeiro, a teoria pré-milenista no que crê a teoria pré-milenista. É a teoria que crê que Cristo retornaria após um milênio de paz e prosperidade sobre a terra. Então, para eles é o seguinte, Jesus vai vir só depois que acontecer um milênio de paz, só vai retornar após um milênio de paz e prosperidade. Então, ele tem que vir primeiro a paz e prosperidade sobre a terra para Jesus Cristo voltar. Essa é a teoria pós-milenista. E temos também, o pensamento protestante foi dividido principalmente também entre a teoria pós-milenista e a teoria historicista pré-milenista. Ou seja, no que crê a teoria pré-milenista? É a teoria que diz que o retorno de Cristo será precedido por um período de degeneração do comportamento humano e só depois de sua volta era que ocorreria o milênio. Então, primeiro vem o degeneramento do comportamento humano e só depois, né, da volta de Cristo é que vai ocorrer o milênio. Então, recapitulando, os pós-milenistas dizem, não, vai vir primeiro paz e prosperidade sobre a terra, para depois Cristo retornar. Os historicistas pré-milenistas, eles dizem o contrário, não, o retorno de Cristo será precedido por um período de degeneração do comportamento humano e só depois de sua volta que vai ocorrer o milênio. Isso que parece que é o mais lógico, né? Será? Então, assim, vários estudiosos da profecia bíblica, segundo o pensamento historicista pré-milenista, chegaram à conclusão, vários estudiosos em várias partes do mundo chegaram à mesma conclusão, que eles estavam vivendo no profético tempo do fim. Pessoas que nunca se viram chegaram a essas mesmas conclusões, baseado em quê? No que levou, o que fez surgir essa noção entre eles. Essa noção, ela parecia confirmada, sabe por quê? Pela ocorrência, primeiro, da Revolução Francesa e a prisão do Papa Pio VI pelos soldados franceses no dia 15 de fevereiro de 1798, onde o general de Napoleão Bonaparte entra na Capela Sistina e prende o Papa Pio VI, o Papa da época. Tá? E isso não era normal, não acontecia na história. E aí eles conseguindo olhar para as profecias e vendo esses eventos, eles chegaram a essas conclusões. Nós estamos realmente vivendo no tempo do fim. Os defendem o pensamento historicista pré-milenista. Entendeu? Aquilo que a gente viu agora. Então, nós olhando aí a Revolução Francesa, a prisão do Papa pelos soldados franceses, em 1798, aí pegaram 1260 anos, começando de 538, e jogaram no tempo. Chegou esse final de 1798 e 1709, esse final de 1260 dias, 1260 anos, chegou ao final do ano de 1798, partindo de 538 a.C., coloca-se 1260 anos na história, de 538, você vai chegar a 1798. Então, eles olhando para as profecias, baseadas em Apocalipse 13 e Daniel
7, que fala lá de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, cada dia é equivalente a um ano, eles chegaram, rapaz, isso aqui não foi por acaso. É um cumprimento da profecia, a prisão do Papa Pio VI, em 1798, no dia 15 de fevereiro. E segundo, irmão, o segundo noção que levaram eles a crer que eles estavam vivendo no tempo do fim é os sinais cósmicos e catastróficos que seriam o cumprimento do sexto selo de Apocalipse 6, 12 a 14. O grande terremoto em 1755, o dia escuro em 1780 e a queda das estrelas em 1833. Veja, tudo ali pertinho. 1798, 1755, 1780, 1833, tudo pertinho, as profecias ali ó, se aglomerando e se cumprindo. Veja que eu estou recapitulando essa história para nós chegarmos até os nossos pioneiros, tá ok? Não se perca aí, viu? Você pode estar perguntando, a história, esse é o tema sobre o saco de duro ou a história da igreja? Nós estamos recapitulando a história para chegarmos a esses pioneiros. Nós estamos falando aqui de homens proeminentes, de homens que a igreja teve muito, homens de talento. Muitos permaneceram no meio adventista, não foram sacudidos, se mantiveram fiéis e outros foram sacudidos, tá ok? Contudo, foi Guilherme Miller, né? Guilherme Miller, membro da Igreja Batista, ele que residia ali em Northampton, em Nova York, quem mostrou com precisão que as profecias bíblicas teriam um cumprimento iminente. Então, ele chegou à conclusão que o período profético ali de Daniel 8,14, dos 2.300 dias, de acordo com os cálculos e os estudos deles, findaria por volta de 1843 depois de Cristo. E que, nessa época, a segunda vinda de Cristo deveria acontecer. Mas entra em cena, então, um outro pioneiro aí, conhecido como Samuel Snow, né? Posteriormente, após Guilherme Miller. Veja que o Guilherme Miller marcou, baseado em Daniel 8,14, marcou a volta de Jesus por volta de 1843 depois de Cristo. Tá? Então, nessa época, de acordo com ele, aconteceria a segunda vinda de Cristo. Deveria, então, acontecer a segunda vinda de Cristo. Aí, posteriormente, entra um homem aí, né, estudioso também, o Samuel Snow, que ele, então, apresentou os cálculos que definiriam, então, a data de 22 de outubro de 1844 para aquele evento. Guilherme Miller, 1843, por volta de 1843. Samuel Snow, baseado na astronomia, baseado no calendário caraíta, né, e fazendo comparações aqui, estudando aqui e acolá, o calendário judaico, comparando com o calendário gregoriano, chegou a essa conclusão no dia, entre outros detalhes, que não deu tempo aqui, não vai, o objetivo não era esse, né? Só passar uma vista por cima aqui do pouquinho da história da igreja no início, né? Então, ele definiu para o dia 22 de outubro de 1844 para aquele evento. Então, alguma coisa iria acontecer, que na compreensão deles era a volta de Jesus, 22 de outubro de 1844, baseado em Daniel 8,14, que diz, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, né? Guilherme Miller marca para 1843, por volta de 1843, após Jesus. Aí, então, Samuel Snow aparece, apresentou uns cálculos, apresentava isso em retiro, ali perante os irmãos, e definiu a data de 22 de outubro de 1844 para aquele evento. Miller, então, depois, num comentário, né, sobre as 7 igrejas, mencionadas no Apocalipse 1, mencionada ali no Apocalipse, interpretou como sendo, as 7 igrejas, como sendo 7 períodos da história da igreja cristã, desde a época dos apóstolos até a vinda de Cristo. Assim ele interpretou as 7 igrejas. E quando ele começou a abordar o capítulo 3, verso 16, que trata a respeito de vomitar o morno, Miller se referiu e conseguiu enxergar aquilo que eu falei no início do vídeo. Ele conseguiu enxergar ali uma menção a sacudidura. E ele disse o seguinte, ó, tem até a citação dele aqui, daqui. Ele disse o seguinte, ó, e esta passagem, eu suponho, alude ao tempo quando Deus tem prometido, dizendo,
ainda uma vez por todas eu sacudirei não só a terra, mas também o céu. Baseado em Hebreus 12, 26. Então, na King James Version, né? Essas palavras estão exatamente. Então nós podemos esperar uma sacudidura da Igreja de Cristo, se esta é a época falada, que aquelas coisas que não podem ser sacudidas devem permanecer. Esta também é a época quando as virgens sábias e as nécias estão adormecendo e dormindo juntas. Então, a pregação de Miller sobre a segunda vinda de Cristo fez com que ocorresse um movimento internacional que teve seu ponto de maior aceitação, principalmente ali na costa leste da América do Norte, entre 1839 e 1844, onde milhares de pessoas das mais diferentes denominações, que era um movimento interdenominacional, pessoas das mais diferentes denominações aceitaram a mensagem da iminente vinda de Cristo. Tá? Tinha metodista, conexão cristã, batista, presbiteriano, pessoas de diferentes denominações aceitaram a mensagem da iminente volta de Cristo. Como ele não retornou, então, em 22 de outubro de 1844, esse dia ficou conhecido, então, na história da igreja como o dia do grande desapontamento. Aí, dando um pequeno salto aqui, ocorreu, então, a fragmentação do movimento milerita. Movimento milerita, tá? Com a maioria abandonando a esperança na breve vinda de Cristo e voltando para suas igrejas de origem, ou então filiando-se, né, a outras denominações. Entretanto, alguns continuaram mantendo a crença na segunda vinda de Cristo e acabaram se dividindo em dois grupos, segundo as interpretações do que havia ocorrido em 1844. Os assim chamados adventistas da porta aberta e os adventistas da porta fechada. Os adventistas da porta aberta, de modo geral, relacionavam a purificação do santuário de Daniel 8,14 com a segunda vinda de Cristo. E eles olhavam o desapontamento de 22 de outubro de 1844, eles olhavam como um erro cronológico por escolherem uma data muito próxima para o fim do período profético dos 2.300 dias. Já os adventistas da porta fechada consideravam como sendo correta a data de 22 de outubro de 1844. Estava correta, como para o término dos 2.300 dias, né? E um dos principais grupos de adventistas da porta fechada formou-se em torno da interpretação de que, em 22 de outubro de 1844, ocorreu uma mudança no ministério sacerdotal de Cristo no céu. Eles compreendiam o seguinte, eles compreendiam que essa mudança, com a ida de Cristo até o Pai para receber os reinos deste mundo, né, baseado em Daniel 7, 13, 14 e Mateus 25, de 1 a 13, ou a transição de Cristo do lugar santo para o santíssimo do santuário celestial, baseado em Hebreus 8, 1 e 2 e Apocalipse 11, verso 19, diz que essa transição de Cristo do lugar santo para o santíssimo do santuário celestial foi feita a fim de cumprir o ritual do antítipo dia da expiação do santuário terrestre. Então, o movimento adventista, sabatista, formou-se deste grupo. De qual grupo, irmão? Tá ligado na história, irmão? Do grupo dos adventistas da porta fechada. Tá? O movimento adventista. Entre os adventistas da porta fechada havia uma jovem de 17 anos, que nós temos citado ela aqui, todos os estudos, né, todo o vídeo, uma jovem de 17 anos, inicialmente chamada de Ellen Gold Armon, que era uma metodista, tá? Era uma metodista. E aí aconteceu que em dezembro de 1844 ela recebeu sua primeira visão profética. E pouco depois ela começou a viajar para transmitir mensagens e orientações a pequenos grupos de adventistas. E numa dessas viagens ela então conheceu Tiago White. Aí, um ex-professor e pregador milerita, itinerante, que aceitou suas mensagens como sendo de origem divina e passou a acompanhá-la. Aí aconteceu que no verão de 1846, né, que os bichinhos se casaram, gente. Pois é, eles se casaram, e aí aconteceu o quê? Eles se casaram, e aí um José Bates entrou em cena aí,
que era um ex-capitão de navio e ativo leigo millerita, né, que tinha ouvido a mensagem de Miller, passou então a guardar o sábado. Qual ano, irmão? Em 1845. E aí ele incentivou Tiago e Ellen Goldwhite, que já estão casados, né, agora, não é mais Ellen Armour, agora é Ellen Goldwhite, que fizeram o mesmo também em 1846, tá? E veja, começou ali, ó, lentamente. E aí eles juntos, sua influência, juntaram sua influência, eles se tornaram então a força principal nos anos formativos dos adventistas sabatistas. Principalmente pregando, sabe o quê? Pregando e liderando reuniões de estudo para a consolidação desse movimento. Ellen Gold White, então, desenvolveu e aperfeiçoou ao longo de seu ministério profético um sistema escatológico singular, no qual convergiam os princípios básicos de interpretação profética historicista da tradição protestante, que os protestantes hoje abandonaram. Ela pegou isso nesses princípios que convergiam, desses princípios básicos de interpretação profética historicista da tradição protestante e do movimento millerita. E assim, pode-se observar em seus escritos o quê? Primeiro, nós estudamos aqui a aplicação do princípio diano, né? A aplicação do princípio de anos, das profecias apocalípticas de tempo, por exemplo, das 70 semanas, Daniel 9, 24 a 27, 1260 anos, de acordo com o Apocalipse 12, 6, 2300 tardes e manhãs, Daniel 8, 14, a interpretação do chifre pequeno, Daniel 7, 8, 19 a 26, e Daniel 8, verso 9 a 14, e do homem da iniquidade como sendo o papado, né? Baseado na interpretação historicista, né? Ela interpretou isso como sendo o papado. E as considerações da segunda vinda de Cristo como um evento pessoal, visível e pré-milenial. Pré-milenial. Então, acontece a vinda de Cristo e depois vem o milênio. E aí, meus amigos, junto com esses conceitos, pode-se acrescentar outros 9 pontos básicos do sistema escatológico de Ellen White. Por exemplo, a separação entre a segunda vinda de Cristo e o fim dos 2.300 dias antes. Segundo, a crença de que durante o milênio os santos reinariam com Cristo no céu em vez de na terra, como era a crença aí popular, né? E terceiro, e ainda hoje tem essa crença. E terceiro, o correlacionamento entre as doutrinas da imortalidade condicional, que é o condicionalismo, e da aniquilação total e final dos ímpios, que é o aniquilacionismo. Quarto, a compreensão do ministério sacerdotal de Cristo em 2 fases no santuário celestial, enfatizando ali a segunda fase, onde ocorreria o juízo investigativo, pré-advento do povo de Deus, iniciado em 22 de outubro de 1844. Quinto, a polarização final da humanidade, dividida entre os que guardarão a lei de Deus e os sábados, a lei de Deus e o sábado do sétimo dia, e os que seguirão a contrafação da religião humana, guardando o domingo, que é o sinal ou a marca da besta. Sexto, o papel profético perseguidor que ela atribui nos seus escritos aos Estados Unidos como sendo a besta de 2 chifres, fazendo a imagem da besta, futuramente impondo, né, por lei, a observância do domingo, e a popularização da teoria da imortalidade natural da alma. Sétimo, a convicção de que Deus havia confiado aos adventistas do sétimo dia as últimas mensagens de advertência a serem proclamadas ao mundo todo antes da segunda vinda de Cristo. E oitava, a integração das crenças doutrinárias pelas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12, colocando-as no contexto escatológico do tempo do fim. E nono, a motivação toda abrangente do conflito cósmico que forneceu a base para a moldura teológica da Igreja Adventista. Então, Ellen White, meus amigos, ela recebeu, ao longo de seu ministério profético, outras visões significativas que tratavam a respeito da sacudidura. Então, esse tema da sacudidura está vinculado à noção do livre-arbítrio humano, onde cada pessoa pode escolher ou não seguir o plano divino, e esse tema apareceu dezenas de vezes em seus escritos.
muitas vezes. Então, descrevendo o evento que já havia começado, mas que através das provações, desdobramento da história final da humanidade, devido à polarização entre a verdade e o erro, levará cada pessoa a tomar uma decisão a favor ou contra a mensagem adventista, né? Os que estão na igreja adventista. Isso não foi diferente na época, no início do movimento adventista, na época dos nossos pioneiros. Então, e isso vai ter como resultado a purificação da igreja, e aumentará de intensidade, aquilo que eu tenho falado, a sabedoria aumentará de intensidade até o fechamento da porta da graça, quando Cristo vai então encerrar sua obra no lugar santíssimo do santuário celestial. E esse evento, que possui causas, nós já vimos, características e consequências bem delineadas em seus escritos, mostra a importância do mesmo nos eventos finais da história profética desse povo. Portanto, meus amigos, as conclusões geradas por essa breve recapitulação é o que nos vai nortear agora com respeito às estrelas cadentes do meio do povo adventista, tá? Do meio do povo adventista. E aí tem esses homens aqui, homens proeminentes, homens na história da igreja, e essa história que foi marcada por atuação de figuras determinadas e eficientes, como esse que vocês têm aí. Mas, por outro lado, nós temos o quê? Infelizmente, outras competentes personalidades que não deixaram a mesma marca. Enquanto estes foram figuras proeminentes, foram eficientes e se mantiveram fiéis. Esses, entre outros, né? Porque são esses três como a título de exemplo. Mas nós temos outros aqui. As fotos de alguns que nós vamos tratar aí, desses 5 aí, que, infelizmente, começaram bem, tiveram seu papel muito importante em conferências da igreja, foram defensores duros, ferrenhos, né, dos princípios de liberdade religiosa, e defenderam a questão da liberdade religiosa até num congresso americano, enfrentando ali com argumentos poderosos senadores. E esses homens, infelizmente, não ficaram firmes, não deixaram a sua marca de permanência na igreja adventista, ou seja, de permanecer no meio adventista. Esses homens aí. Por exemplo, o primeiro estrela cadente, que teve um papel importante demais no meio adventista, foi esse senhor aí, Dudley Marvin Cartwright, que viveu do ano de 1840 e morreu em 1919. Se não me engano, 4 anos depois, 15, 16, 17, 18, 19, 4 anos depois da morte de Ellen White. Viveu 4 anos depois da morte de Ellen White, em 1915, 4 anos depois ele morreu. Mas Dudley Cartwright teve uma história muito bonita na igreja adventista, mas só que infelizmente essa história foi marcada por altos e baixos, problemas internos dele mesmo, né? Por ter um orgulho muito forte, muitas vezes ser intransigente. E isso manchou a sua história e isso não fez com que ele permitisse que a palavra de Deus transformasse o coração dele. Dudley Marvin Cartwright. Veja só, algumas informações aqui que eu trouxe aqui para os irmãos. Algumas informações. Por exemplo, esse Dudley Cartwright, a história da igreja mostra que ele era um exímio orador. Ele uniu-se à igreja em 1859, após ele ter assistido ali uma série evangelística conduzida por James White, o Tiago White, né? Aí ele se converteu, entrou na igreja. 2 anos depois, ele procurou o pastor White, desejando ser um ministro. O pastor White, então, ofereceu-lhe uma Bíblia e alguns diagramas proféticos. Você tem esse aí do lado aí, ó, o diagrama milerita. Então, ele ouviu as palestras do pastor White,
Procurou o pastor White depois, né, entrou na igreja, desejando ser um ministro. O pastor White entregou em suas mãos uma Bíblia e alguns diagramas proféticos. O Dudley Conrad, então, inicia sua experiência como pregador. Né? A Bíblia mostrando ali, ó, o cumprimento, a profecia nos diagramas proféticos. Aí ele iniciou sua experiência como pregador e quando ele achar que se equivocou, né, ele falou, Dudley inicia sua experiência como pregador, quando achar que se equivocou, traga-os de volta. E no ano seguinte, ao se encontrarem, White indagou, onde está a Bíblia e os diagramas? Então Conrad, com um leve sorriso, respondeu, acho que o Senhor os perdeu. Acho que o Senhor os perdeu. E aí, ele foi motivado, esse Dudley Conrad foi motivado, o jovem pregador logo se tornou um dos mais respeitados pregadores do meio adventista de sua época naqueles dias. Sua oratória era facilmente eletrizava os seus ouvintes. E aí você vê aí, ó, os pastores White e John Locke Borough, que eram os pastores que ordenaram Dudley Conrad ao ministério aos 24 anos. E como fala no slide aí, era um dos mais respeitados pregadores do meio adventista naquele dia, Dudley Conrad. Tinha uma oratória fácil e essa oratória eletrizava os seus ouvintes. Outra característica dele, ele era um administrador. Suas habilidades pessoais não se restringiram apenas ao púlpito. Não se restringiu apenas ao púlpito. Conrad integrou a comissão executiva da Associação Geral, na época que era composta por apenas 3 membros, e ele era um desses 3 membros. A comissão executiva da Associação Geral tinha que era composta por 3 membros, entre esses 3 membros estava Dudley Conrad. Ele foi presidente da Associação da Escola Sabatina, foi presidente da Associação de Ohio, né, da Igreja Adventista lá nos Estados Unidos. E outro ponto, característica de Dudley Conrad, a dialética firme e sutil e refinada. Na época de Conrad, os evangelistas adventistas eles costumavam introduzir sua série de conferência desafiando os pregadores mais respeitados da localidade para um debate público. E tal prática, né, era desaconselhado por Ellen White, mas ele tinha essa tática dele. Ele chegava a fazer um evangelismo público, e milhares de pessoas vinham para a série evangelística assistir, mas ele antes fazia um desafio público. Ele desafiava os pregadores respeitados da localidade de cada denominação para um debate público. E Conrad era referência no desempenho de tal tarefa. E ele, então, infundiu temor e terror em seus adversários, porque todas as vezes ele ganhava os debates. E aquelas pessoas que ouviam os debates, que se faziam parte de outra denominação, da qual esses pastores que perdiam o debate tomavam de conta, essas pessoas, ao ouvirem Dudley Conrad a sua dialética firme, sutil e refinada nos debates, todas aceitavam a mensagem. Tá? Então ele infundia com essa forma dele temor e terror em seus adversários. Mas ele tinha uma característica também não muito boa. Ele era inconstante e incoerente. Por exemplo, em 1869, ele aceitou o desafio lançado por um renomado pastor presbiteriano. O presidente de sua associação, o pastor George Butler, o acompanhou. Conrad conduziu o debate com notável talento, neutralizando com facilidade os argumentos de seus adversários, de seu adversário. Porém, após o evento, o pastor George Butler, o encontrou deprimido e perplexo. Ou seja, um homem que mostrava ali notável talento nos debates, neutralizava seus adversários com facilidade, com argumentos sutis, argumentos refinados. Aí, em outro momento, ele já estava
como foi relatado pelo pastor Butler, ele já era encontrado deprimido, perplexo, disposto a abandonar a Bíblia e tudo que tão veementemente havia defendido, e após passarem a noite em oração, nesse caso aí que o pastor George Butler o encontrou, após passar a noite em oração, Conrad sentiu-se, então, reanimado novamente. Veja só a inconstância dele. Uma hora ele está defendendo, conduzindo o debate com talento, com firmeza, com argumentos bem refinados. Aí, em outra hora, o rapaz se encontra deprimido, perplexo, disposto a tudo, a abandonar a Bíblia. Aí faz a oração e ele volta novamente, né? Se reanima novamente. Então, isso é inconstância, incoerência. Então, esse episódio, isso é uma luta que ele tinha interna, né? Esse episódio demonstra a personalidade movediça de Dudley Conrad e incoerente que ele possuía, né? Entre 1873 e 1887, ele se declarou por 3 vezes totalmente descrente em tudo que acreditava. Olha novamente, a incoerência e a inconstância. Então ele se declarava totalmente descrente em tudo que acreditava, para logo depois retornar aos círculos da igreja. Parece que não tinha firmeza naquilo que ele cria, ou era uma luta interior que ele tinha. Mas isso demonstrava inconstância e incoerência. Em um desses retornos, escreveu um artigo ao lado, né? Esse artigo que vocês estão vendo ao lado aí, na Review Herald, que dizia o seguinte, veja o que ele disse aí. E esse aqui é parte, esse artigo que vocês estão vendo lá daí, a foto, é parte do depoimento de Dudley Conrad, com o título O Perigo de Conceder Caminho para o Desencorajamento e a Dúvida. Veja, mais uma vez, está aí falando sobre os perigos, né, de conceder caminho para o desencorajamento e a dúvida. Era algo que ele tinha, ele sabia disso. Aí quando ele retornou, né, ele escreveu esse artigo e ele disse o seguinte, ó, eu procurei diligentemente descobrir se havia algum erro em nossa mensagem, a mensagem adventista que ele cria, ou se me era possível seguir outro caminho. Descobri que a minha fé na doutrina adventista era tão vigorosa que me tornava impossível crer em algo diferente. Oxe, agora esse rapaz estava o quê? Em debates contra os seus oponentes, desmontava os argumentos dos seus oponentes, era notável, era talentoso, era veemente na defesa, conseguia arrebanhar aquelas pessoas aos montes para o seio da igreja, porque elas viam que o seu pastor tinha perdido o debate para o pastor Dudley Conrad. E aí agora a gente vê um rapaz com um artigo na Review Herald dizendo, com o título O Perigo de Conceder Caminho para o Desencorajamento e a Bíblia. E ele declarando o seguinte, que ele procurou um erro em nossa mensagem, ou se me era possível seguir outro caminho. E aí ele acaba mostrando, revelando, né, que ele descobriu que a minha fé na doutrina adventista era tão vigorosa que me tornava impossível crer em algo diferente. Uma hora o rapaz está lá em cima, a autoestima lá em cima, a segurança que ele apresenta em suas palavras, outra hora está lá embaixo. Então isso é inconstância, incoerência, tá ok? E aí, poucos meses depois de tal comovente declaração, poucos meses depois de ter feito esse artigo aí, ó, poucos meses depois, ele declara, em uma declaração, né, ele declara que abandonou a igreja novamente. Isso está tudo escrito aí, tudo nos arquivos da igreja na internet, né, na Conferência Geral. Poucos meses depois de tal comovente declaração, ele abandonou a igreja novamente. Veja que ele era inconstante, incoerente. E, posteriormente, então, ele escreveu um livro contrapologético intitulado Seventh-day Adventist versus City. Mais ou menos
renunciando ao adventismo do sétimo dia, onde seu principal alvo, sabe quem era? Era o ministério de Ellen White. Ele começou, então, a combater o ministério de Ellen White, tá? Que é uma das primeiras coisas a seriam rejeitadas. O tema da sacudidoura nos apresentou, né? E aí, meu irmão, quando Ellen White morre em 1915, lá no seu funeral, no funeral de Ellen White, Duncan Wright ele entrou por 2 vezes na fila. Aí tá a foto como foi lá o funeral de Ellen White. Duncan Wright entrou por 2 vezes na fila que conduzia a seu esquife. Com lágrimas nos olhos, exclamou, né? Exclamou em alto e bom som: foi-se uma nobre cristã, é morta uma nobre mulher. E multidões ali ouviram essas palavras naquele velório. Veja novamente: inconstante e incoerente. Alguém que escreveu um artigo abandonando ou renunciando o adventismo do sétimo dia e atacando, né? Então, atacando o ministério profético de Ellen White. E agora, no dia do velório, ele aparece lá no meio da multidão e declara: foi-se uma nobre cristã. Não era alguém que estava atacando o ministério de Ellen White? É morta uma nobre mulher. Veja, um homem sábio, inteligentíssimo, brilhante, mas era inconstante e incoerente naquilo que falava e, quem sabe, naquilo que pregava. Tá? Outra característica do Duncan Wright era autoconfiante. Ele tinha uma autoconfiança muito grande. Embora suas atitudes fossem, por vezes, tão inseguras, com Wright depositava uma autoconfiança irremediável em suas pressuposições e habilidades. Por exemplo, em seu diário, ele confessou que, abre aspas, ele confessou a respeito de si mesmo: orgulho, exaltação própria e um espírito intolerante para com os outros. Ele diz: o faziam temer por sua salvação. Então, ele mesmo se descrevendo: eu sou orgulhoso, eu busco exaltação própria, eu tenho um espírito intolerante para com os outros. Muitas vezes o conhecimento nos leva, muitas vezes, a isso, se não soubermos administrar com a guia do Espírito Santo. Nos leva a sermos orgulhosos, a buscarmos exaltação própria e temos um espírito intolerante para com aqueles que não conhecem o tanto que conhecemos. E diz que isso fazia ele tremer ou temer por sua salvação. A Ellen White, guiada por Deus, no livro Testemunho, volume 3, na página 305, escrevendo para Duncan Wright, ela disse o seguinte, para ele, mandou uma carta escrevendo para ele, disse o seguinte: desde a sua infância, o irmão tem sido cheio de confiança própria. Olha, exatamente como ele se descreveu, ela apresentou-se. Desde sua infância, o irmão tem sido cheio de confiança própria. O irmão aceitou a verdade, amou-a, e esta lhe foi de grande ajuda. Contudo, no caso, a verdade não operou aquela transformação necessária, né, que vai moldando o nosso caráter. O homem continuava, apesar de conhecer a verdade, ter aceitado a verdade, ter amado a verdade, mas não foi de grande ajuda. Não operou aquela transformação necessária, porque ele não permitiu, e continuava o que? Um homem orgulhoso, que buscava exaltação própria e com um espírito intolerante para com os outros. Um homem autoconfiante demais. Confiava demais em seus talentos, em seu poder. Outra característica dele, do Duncan Wright, o orgulho. Wright conhecia suas qualificações apologéticas e homiléticas, que era o dom da pregação, né? Apologética, o dom de defender a sua crença. E certa vez, após eletrizar com sua fantástica oratória um público com cerca de 300 ouvintes em uma igreja de Chicago, sombriamente confessou
a um professor de Battle Creek, na cidade, confessou a um professor lá da cidade de Battle Creek. Eu poderia, ele falando, né? Eu poderia ser um grande pregador se a mensagem que temos não fosse tão impopular, né? Ele eletrizava a sua multidão, o público que ele ouvia. E aí ele falou, olha, eu poderia ser um grande pregador. Confessou, né? Um professor lá na cidade de Battle Creek. Eu poderia ser um grande pregador. Por que eu não sou um grande pregador? Eu não sou um grande pregador porque a mensagem que nós temos é muito impopular. Mas eu pergunto, a mensagem de Deus tem que ser popular? Nem todo mundo vai aceitar. Nem todos vão aceitar. Mas ele tinha essa reclamação, ele tinha um orgulho muito grande, alimentava esse orgulho. Em um de seus apelos, né, antes de morrer, Ellen White escreveu o seguinte para ele: sempre tivestes o desejo do poder. No caso, para Dundee White, sempre ele teve o desejo do poder, da popularidade. E isto é uma das razões de vossa presente situação. Isso estava matando ele por dentro, esse orgulho. Quiseste ser muita coisa. Em resultado disso, o vosso sol certamente se porá em obscuridade. Aqui já conseguimos ver um vislumbre do que iria acontecer, a queda desse homem de Deus. Isso está no livro Mensagem Escolhida, volume 2, página 163. Tá? E após definitivamente abandonar a fé adventista por alguns anos, ele exerceu então um pastorado irregular. Ele saiu da igreja, abandonou a fé adventista, né? Exerceu então um pastorado irregular aonde? Entre os batistas. Aí aconteceu que um tempo depois, né, depois de exercer esse pastorado irregular entre os batistas, esses batistas o esqueceram, sua esposa então faleceu e seus últimos anos de vida foram passados entre várias dificuldades financeiras e limitações físicas, e ainda estava alimentando aquele orgulho, era incoerente, inconstante, tá? Os anos finais da vida dele, dificuldades financeiras, limitações físicas, e aí acontece que 4 anos depois da morte de Ellen White, em 1919, veja só as palavras finais de Ellen White para ele, antes de ela descer ao pó, que ele tinha o desejo de poder, de popularidade, e isso era uma das razões da presente situação dele. Ele queria ser muita coisa, e em resultado disso, ela falou: o teu sol certamente se porá em obscuridade. Ela morre em 1915, Ellen White, depois de escrever isso para ele, e em 1919, ele morreu e foi sepultado em Otsego, sem familiares próximos e na presença de um reduzido número de pessoas desconhecidas. Veja só a situação. Olha como a sacudidura vai acontecendo. Como a sacudidura atingiu esse pioneiro, esse homem que vivia na época do início da igreja adventista. Tá? E aí está o túmulo ao lado de Dundee Cartwright. Dundee Cartwright. Elder Dundee Cartwright, o nome dele. Tá? Está aí. Esse é o túmulo dele. E ele foi, então, se cumpriu aquilo que Ellen White disse. Muitas estrelas, admiradas por seu brilho, seriam sacudidas. E ele alimentou muito orgulho, alimentou autoconfiança demais. Ele era inconstante, incoerente, tá? Inconstante, incoerente. Ele tinha, né, os seus dons, mas tudo isso, esse autoconfiança, esse orgulho, levou ele. Ele não permitiu que a palavra de Deus fizesse essa transformação que ele pensava. E ele ali, conhecendo toda a verdade, e essas características de orgulho, autoconfiança, e entre outras, levou ele a ser sacudido e morreu fora da igreja. Fora da igreja. Abandonado e esquecido, né, pelos batistas, para quem ele foi recorrer depois que saiu da igreja. Tá?
E Ellen White tentou, por meio de suas cartas, fazer uma mensagem direta, trazer ele para a fé, mas ele não aceitou. Combatia e, ao mesmo tempo, estava lá, depois de combater, depois que ela morreu, chorando no velório dela, dizendo que eis uma grande mulher de Deus. E foi sacudida. Muitas estrelas admiradas por seu brilho, Ellen White garante, serão sacudidas, tornar-se-ão em trevas. Tá? Uma outra estrela cadente aí, do início da história da Igreja Adventista, é o Louis Richard Conrad, que viveu ali entre os anos de 1856 a 1939. Louis Richard Conrad. Tá? Esse homem, no início de sua carreira, ele era um homem diligente, um rapaz diligente. Conrad nasceu aí na Alemanha. Ele chegou até a iniciar seus estudos em um seminário católico, mas aos 17 anos ele emigrou para os Estados Unidos após a morte de seu pai. Converteu-se ao adventismo enquanto ele trabalhava em uma fazenda em Ohio. E com grande autossacrifício e ajuda de alguns amigos, partiu para o Battle Creek College. Veja, todo mundo só migra para o Battle Creek, né? Só para o Battle Creek. Era a cidade que, acho que 70% lá dos moradores eram adventistas, né? Então era o centro da igreja para ali, naquela época. Então ele partiu ali, saiu da Alemanha, foi para os Estados Unidos, converteu-se ao adventismo, trabalhou em uma fazenda em Ohio, e com grande sacrifício e ajuda de amigos, ele foi então para o Battle Creek College. E aí, lá ele revelou ser um estudante bastante aplicado, completando seu curso em um terço do período usual, ao mesmo tempo em que era tipógrafo da Review and Herald. É o tipógrafo. Nesse tempo também, ele trabalhou na publicação do periódico Stimme der... eu não sei, está em alemão aí. O I Hate, né, que está ao lado aí. Era esse periódico que está ao lado. O primeiro periódico adventista em alemão e também a primeira publicação adventista, essa foi aqui, ó. Aqui é a informação. Essa foi a primeira publicação adventista em alemão e também foi a primeira publicação adventista que foi enviada para o Brasil em 1798. Em 1798. No periódico, nós encontramos aí o depoimento de Conrad sobre suas experiências evangelísticas. Em 1881, ele atendeu ao chamado para trabalhar entre menonitas russos e logo em seguida realizou campanhas em áreas não evangelizadas de Nebraska e do Kansas. E, por fim, em comunidades de imigrantes alemães. Como resultado do trabalho de Conrad, em cerca de 3 anos, já havia 700 imigrantes alemães convertidos ao adventismo. Em seguida, Conrad foi ordenado e a Conferência Geral o enviou novamente para a Europa, onde ele tinha vindo. Tá? Esse homem, ele era, além de ser um ótimo evangelista, ele também era um homem de visão. Veja só, presta atenção, tem uma foto aí, está marcado aí de vermelho, era ele, né? Ele era um homem de visão. Como dinâmico executivo e perfeito organizador, Conrad foi a principal coluna do adventismo alemão por 35 anos. Por 35 anos, ele foi a principal coluna do adventismo lá na Alemanha. Por 35 anos, não é para qualquer um, né? Entendendo os desafios de um campo que era fragmentado em diversas línguas e países com liberdade religiosa, muitas vezes precária, Conrad organizou na Alemanha um complexo, está a foto lá, sede da publicação em Hamburgo, então ele organizou na Alemanha um complexo de publicações e treinamento para colportores, e estes eram enviados por toda a Europa. Durante esses 35 anos em que ele estava lá tomando de conta, ele fundou aí essa sede de publicação na Europa, treinava os colportores, enviava por toda a Europa. Tá? E também era bem sucedido foi a sua liderança, a liderança de Conrad, que
A Associação Geral, na época, enviou em outubro de 1910 para a América do Sul, inclusive o Brasil. Ele veio aqui no Brasil para uma espécie de consultoria. As duas principais recomendações que ele fez foi evangelizar as grandes cidades e enfatizar a produção e venda de literatura. Ele era um bom administrador também, um bom administrador. Sob a liderança de Conrad, logo a igreja na Alemanha conseguiu autossustentar-se financeiramente, implantando um arrojado programa de envio de missionários. O primeiro representante foi o comportor Albert Stauffer, que foi enviado ao Brasil em 1893. Está aí a foto de Albert Stauffer, que foi um dos primeiros colportores a pisar em solo brasileiro. Graças a quem? A Louis Conrad, que o enviou Albert Stauffer como colportor aqui para o Brasil. Tá? Olha, mais tarde, colportores e pastores foram enviados para quase todos os países da Europa. Outros rumaram ali para a África Oriental, Jerusalém, Síria, Etiópia e posteriormente para as Índias Orientais e a China. Conrad passou pelas fronteiras, enviou pessoas que ultrapassaram as fronteiras da África Oriental, Jerusalém, Síria, Etiópia, Índias Orientais e até a China. Então, Conrad viajava por esses campos missionários e regularmente enviava para a Review de Herald, relatos de suas viagens missionárias junto com seus comportores. Foi somente em 1903 que Louis Conrad tornou-se o vice-presidente da Associação Geral. Veja onde ele chegou. Chegou como vice-presidente da Associação Geral, que ele foi, então, indicado especificamente para a Europa, depois como presidente da divisão europeia, e ele ficou lá até 1922. Aí foi a época que a gente conseguiu, a história mostrou que ele se apresentou como um homem racionalista, que foi, então, em 1914, com a Primeira Guerra Mundial, a igreja na Europa, então, na sua administração, se isolou de sua sede americana, dando à administração de Conrad demasiada autonomia, tomava posições sem o consentimento da Associação Geral lá nos Estados Unidos. E ante as pressões de uma Alemanha em guerra, Conrad então racionalizou que os adventistas deveriam se adaptar às condições nacionais, indo à escola aos sábados e aderindo ao serviço militar, indo para a guerra matar gente. E tal postura dele ia de encontro com o restante da identidade adventista, que era marcadamente pacifista desde a Guerra Civil Americana e que nunca abrira mão do sábado. Mas a posição dele foi contra isso, tá? A posição dele que ele tomou lá na Alemanha no período da guerra de 1914. E aí você vê que apenas em 1929, com o término da guerra, uma delegação da Associação Geral dirigiu-se para a Alemanha com a missão de sanar os equívocos realizados pela administração de Louis Conrad, e alguns dirigentes alemães admitiram seus erros anteriores e buscaram reconciliação. E Conrad se demonstrou um homem teimoso. No entanto, ele permaneceu o quê? Por ser teimoso, permaneceu irrazoável. E aí você vê uma foto ao lado da Friedrichsthal, que é o colégio adventista alemão, onde a delegação da Conferência Geral se reuniu com a liderança alemã. E aí você tem hoje aí disponível para nós os protocolos de Friedrichsthal. Se você tiver curiosidade mais para conhecer um pouco dessa história, porque daqui vai vir aquela polêmica dos adventistas da Reforma, tem aí no canal o surgimento, no canal Conceito Bíblico, eu peguei uma live que foi feita com um homem que ele é especialista nessa história do adventista, movimento da Reforma, como surgiu e as várias ramificações que tiveram durante a história. E aí ele vai apresentar para você os protocolos de Friedrichsthal, tá? E temos tudo assim, foi apresentado aí.
Se você quiser, pode procurar aí a história do movimento adventista da Reforma, que é com o pai daquele pastor do canal Fala Sério Pastor, né? Onde ele apresenta lá mais ou menos 1 hora e 30 minutos, né? Um pouquinho dessa história aí. E daqui vem essa polêmica toda, tá? Com Louis Conrad, que depois que a Conferência Geral, os representantes da Conferência Geral lá dos Estados Unidos foram até a Alemanha, ele permaneceu irrazoável, né? Os outros até aceitaram os equívocos que eles até viram os equívocos que eles tomaram anteriormente, mas ele, Louis Conrad, não, tá? Aí tem uma foto aí do lado de Conrad em 1888. O que acontecia em 1888 aqui na América, especialmente nos Estados Unidos? A Conferência Geral de Minneapolis, né? A Conferência Geral de Minneapolis. Havia também outros problemas mais sutis. Ainda em 1888, eles fizeram parte do grupo que se opôs ao movimento de justificação pela fé. O movimento de justificação pela fé, que estava ali, os seus defensores, Van Gogh e A.T. Jones. Né? Desde então, ele vinha desacreditando o movimento millerita e também o ministério de Ellen White, semelhantemente ao Dudley Conrad. Ele começou a desacreditar no movimento millerita, por quê? Porque ele era teimoso, e o ministério de Ellen White. E aí, em 1931, uma comissão se reuniu durante 4 dias para ouvir suas ideias e convencê-lo a abandonar seus pontos de vista. Né? Porque ele colocou aquela ideia, não tem problema nenhum, nós temos que adequar as políticas de nossa nação, as crianças podem estudar no sábado, podemos ir para a guerra. Ele se viu pego e se mostrou, foi visto que ele se equivocou nesse ponto. Essa conferência, essa comissão se reuniu durante esses 4 dias para tentar convencer ele a abandonar seus pontos de vista, mas, em vez disso, Conrad, ele permaneceu irredutível. E, finalmente, então, nesse ano de 1931, as suas credenciais pastorais precisaram, então, ser retiradas. Foram retiradas. Tá? Aí ele, ao perder suas credenciais de pastor, ele se tornou um homem ressentido. E desde a crise do pós-guerra, quando Conrad foi destituído da presidência da divisão europeia, ele já vinha alimentando ressentimento contra a igreja, contra a sua liderança, contra o ministério de Ellen White. Já vinha alimentando. E foi justamente contra essa alimentação que ele vinha fazendo em sua mente contra os princípios da igreja, contra a doutrina da igreja e contra o ministério profético de Ellen White, que levou ele a tomar aquela decisão terrível lá, né? Que era totalmente contrário aos princípios da igreja, a estudar no sábado, ir para a guerra, tal. E logo depois de seu regresso à Alemanha, aos 76 anos de idade, Conrad se uniu novamente, agora foi aos batistas, quase semelhante àquele outro, ao Dudley Conrad, ele se uniu aos batistas do sétimo dia. E nos 8 anos finais de sua vida, ele reuniu cerca de 500 adventistas em sua dissidência, podemos dizer assim. Então, 8 anos após o final de sua vida, reuniu ali, conseguiu convencer 500 adventistas em sua dissidência. 500 adventistas. Esse homem ressentido, Louis Conrad, o homem que poderia ter se tornado um ícone de liderança e capacidade, que chegou a campos até aquele momento não tinham sido chegado, Índia, né, Jerusalém e África, com ele e junto com seus comportores, esse homem poderia ter se tornado um ícone de liderança, de capacidade, se reduziu a uma pequena luz que se apagou no final da sua vida. Começou bem, ao final da sua vida, consegue arrastar mais de 500 adventistas em sua dissidência e a sua vida se apagou. Se apagou. Mais uma vez a gente vê aí um cumprimento exato daquilo que Ellen White apresentou. Homens de talentos. Muitas estrelas admiradas por seu brilho se apagariam. Dudley Conrad foi um exímio pregador, um homem de liderança, mas que infelizmente foi sacudido, morreu fora da igreja, saiu da igreja. Estrelas cadentes entre os pioneiros da igreja que foram
sacudidos. Veja como a sacudidura vai acontecendo. E veja como ela aconteceu no movimento adventista. Tá? Aí nós temos, então, outros dois personagens. Esses rapazes aí eram muito inteligentes. Ó. É o A.T. Jones e o Wangoner. A.T. Jones e Wangoner. Eles são conhecidos na história da Igreja Adventista. Pois é. Esses homens eles eram eruditos perspicazes. Numa época, meus amigos, em que os líderes da igreja tinham uma origem simples, sem qualquer preparo acadêmico formal, a erudição de Jones e Wangoner foi, sem dúvida, um diferencial. Jones ele foi um ex-capitão do exército, era um respeitado autodidata, sobretudo ele possuía amplos conhecimentos de história geral. Já o Wangoner era, como médico, formado na mesma escola de Kellogg, ele refletia cultura e refinamento. Então, perceba, numa época em que não tinha tanta formação acadêmica de nossos ministros, formação formal acadêmica, esses homens se destacaram por sua erudição. E isso foi um diferencial, na época em que a igreja estava vivendo, um diferencial. Aí a gente viu as características, ele era um capitão do exército, um ex-capitão do exército, era respeitado, era autodidata, possuía amplos conhecimentos de história geral, até Jones. E temos também o Wangoner, era médico, formado na escola de Dr. Kelly, que era outro gênio, era além da compreensão humana daquela época. E ele, o Wangoner, refletia cultura e refinamento. Tá? Eles eram também bons oradores. Aí tem uma foto da Conferência Geral de Minneapolis de 1888, uma foto tirada aí na frente da sede, né? 3 assembleias da Conferência Geral foram marcadas pelas exposições de Jones e Wangoner. Em 1888, a poderosa dialética da dupla polarizou as opiniões a respeito da justificação pela fé, que foi o tema ali predominante, justificação pela fé. Então, a dialética dessa dupla polarizou essas opiniões. Em 1893, Jones ministrou nada mais, nada menos, em 1893, em um mesmo Conferência Geral, cerca de 24 sermões sobre o tema Cristo, nossa justiça. Veja só, 24 sermões sobre Cristo, nossa justiça, dentro do tema da justificação pela fé. E aí, em 1897, Wangoner foi o principal orador das sessões discorrendo sobre o livro de Hebreus. Tá? Falavam sobre Gálatas, justificação pela fé, Cristo, nossa justiça. O outro falava sobre Hebreus e eram homens, oradores excelentes, perspicazes, que traziam convicções em suas palavras. Tá? E aí você vê aí que após 1888, Jones e Wangoner, juntamente com Ellen G. White, eles continuaram, após a conferência, eles continuaram pregando em reuniões e campais, né? Até Jones, Wangoner e Ellen White saíam juntos pregando em reuniões, campais, por todos os Estados Unidos, promovendo a mensagem da justificação pela fé. A oratória inflamada desses dois jovens, em consonância com a voz profética de Ellen White, reverteu a mentalidade legalista que havia no meio adventista. Reverteu. Por meio da pregação, da justificação pela fé, isso acabou revertendo a mentalidade dos adventistas, uma mentalidade legalista, como meio de salvação. A salvação por obras. Isso reverteu a pregação pela justificação pela fé. E nós temos imagens, né, fotos da época, dessas reuniões que eram feitas ao ar livre. Tá? Foto logo ao lado aí. E aí nós temos aí o Evangelho no livro de Gálatas. O autor Wangoner, tá? Está disponível hoje na internet isso aí, e também os originais, a cópia dos originais também. Jones, ele foi editor do periódico Sinais ou Sinais dos Tempos, né? Review and Herald, Present Truth, que é a verdade presente, American Sentinela, e ele escreveu 25 livros e panfletos sobre liberdade religiosa. Para você entender, Wangoner foi editor dos periódicos Sinais dos Tempos e a Verdade Presente na Inglaterra. Tá? A obstinada linha editorial liderada pelos dois
impactou as tendências do pensamento adventista daqueles dias. E aí você vê aí que esse livro aí, o Evangelho, o livro de Gálatas, foi o que se tornou, na realidade, um dos símbolos de controvérsia em 1888, porque isso era contrário à posição de boa parte dos irmãos sobre justificação. E quando eles apresentaram lá a justificação pela fé e não por obras, isso tornou ponto de controvérsia. Mas eles aí, até Jones, Van Gogh e Ellen White, pregando pelos cantos que ele ia por todos os Estados Unidos, reverteram essa posição, essa mentalidade que havia no meio adventista. Tá? E aí você vê aí, dessa foto ao lado, nós temos aí o senador o senador Blair, vai ficar mais fácil de falar, o senador Blair. Ele é o principal proponente das leis dominicais. O senador Blair, na época lá, ele tentou impor leis, por meio de leis, tentou votar leis dominicais que voltassem nos Estados Unidos, né? Que no início tinha. Mas aí, Jones derrotou os seus projetos de lei no Congresso americano. Isso tem livros hoje, o decreto Lei Dominical Nacional, né? Com esse autor aí do Jones, A.T. Jones. Então, A.T. Jones foi contra esse projeto de lei, de leis dominicais nos Estados Unidos, porque dava um golpe mortal na liberdade religiosa. E aí, por 2 vezes seguidas, eles se enfrentaram e fazia-se perguntas mutuamente. A.T. Jones saía de forma brilhante das perguntas, pelo seu alto intelecto, conhecimento que ele tinha. E Jones discordou em várias sessões do Congresso Nacional Americano, assumindo a tribuna para defender a liberdade religiosa contra as leis dominicais que esse senador Blair tentava propor para ser votado e para vigorar nos Estados Unidos. Ele revelou durante os debates um profundo conhecimento da legislação constitucional de seu país e uma grande habilidade no uso da lógica e da razão. Deixavam os senadores lá, inclusive o senador Blair, com um nó na cabeça, né? Porque ele tinha uma habilidade muito grande, ele era muito persuasivo, o A.T. Jones era muito persuasivo e muito convincente em suas palavras. Mas eles se demonstraram com o tempo indiferentes à revelação profética. Veja que eles começam bem, aí com o tempo se demonstram indiferentes. Não foi diferente com os outros que nós já estudamos até aqui, né? E após uma frustrada administração na presidência da Associação da Califórnia, Jones então resolveu retornar a Battle Creek, de novo o Battle Creek lá, né? Está se tornando ponto de encontro, né, desses personagens, né? Então ele retorna a Battle Creek, rejeitando o conselho de Ellen White para não se aproximar do Dr. Kellogg. Mas o Ellen White lá, numa carta lá de 1906, ela diz assim: exortei o pastor Jones, mas ele sentiu não existir o menor perigo. Ellen White, não se aproxime do Dr. Kellogg. O Dr. Kellogg é perigoso. O Dr. Kellogg tinha uma proeminência, um prestígio muito grande na cidade de Battle Creek, porque a boa parte das instituições da igreja lá estava concentrado lá, né, dos prédios da igreja, casa publicadora, o sanatório, se eu não me engano também, um orfanato, a boa parte estava concentrado lá. Tinha adventista para tudo quanto era canto. A boa parte de lá, 60%, 70% da população era adventista. Então, ela diz, exortei o pastor Jones, mas ele sentiu não existir o menor perigo. Circundado, entretanto, pela trama de sutis ameaças, tornou-se um homem frustrado e desiludido. Embora pretendesse crer nos testemunhos, eles não mais os aceitavam. Então, se demonstrou indiferentes à revelação profética. Aí Jones até disse certa vez a Ellen White, né, que seria capaz de influenciar o Dr. Kellogg ao invés de ser influenciado por ele. Mas, infelizmente, a história mostrou o contrário. Infelizmente, as marcas da história narram o contrário. Aí você vê aí, ó, uma foto da época do influente Kellogg em uma de suas palestras. Aí Van Gogh, desanimado com suas funções na Inglaterra, foi encaminhado por influência de Ellen White para ser professor desse colégio aí, do Emmanuel Missionary College, que você vê aí, que era o reduto contra as heresias de Battle Creek, encampadas ali pelo Dr. Kellogg.
esse Emmanuel Missionary College. Mas ele preferiu dirigir-se para a movediça Battle Creek, desacreditando do conselho de Ellen White, para não se aproximar de lá do Dr. Kellogg, mas ele, não, eu vou porque eu tenho o poder de influenciar o Dr. Kellogg. E isso acabou que o enfraqueceu ainda mais sua condição espiritual. Jones e Van Gonen ignoraram os conselhos proféticos e julgaram-se capazes de arbitrar sua própria condição. Van Gonen nunca deixou muito claro por quê. Simplesmente se opunha ao poder régio de Battle Creek. Após a marcante atuação nas reuniões de 1888, Jones esperava ser projetado para a presidência da Conferência Geral. Sua pretensão não realizada abriu então margem para uma crescente oposição à administração da organização e terminou fazendo parte das traiçoeiras manobras do Dr. John Harvey Kellogg. Aquele que não atendeu ao conselho de Ellen White não se aproximar do Dr. Kellogg lá em Battle Creek e que disse, não, eu sou capaz de influenciar ele e não serei influenciado por ele, terminou fazendo parte das traiçoeiras manobras do Dr. Kellogg. Tá? E aí acabou que, com o tempo, ele se demonstrou ser uma pessoa que tinha um desequilíbrio teológico. Aí você tem uma foto dele, Van Gonen e sua primeira esposa. Olha o desequilíbrio teológico dele. Onde se encontrava esse desequilíbrio? Van Gonen, ele se separou de sua esposa e juntou-se com uma jovem enfermeira conhecida na Inglaterra, muito conhecida na Inglaterra. Qual foi a explicação que ele deu para se separar com sua esposa e se juntar com essa enfermeira? A sua explicação: uma estranha doutrina intitulada a doutrina da afinidade espiritual, porque eu tenho afinidade espiritual com essa enfermeira aqui, eu vou deixar minha esposa. E aí deixou. Isso é o quê? Um desequilíbrio teológico. Jones, após sua apostasia, então seguiu um caminho tortuoso, mudando diversas vezes de igreja. E, por último, ele se uniu a um grupo de pentecostais e estava cantarolando lá. E é de admirar que os lúcidos proponentes da justificação pela fé tenham, posteriormente, acatado ideias tão esdrúxulas. Então, os posteriores proponentes da justificação pela fé tenham acatado ideias tão esdrúxulas. E aí muitas pessoas tentam reavivar. Algumas ideias do Van Gonen e A.T. Jones são boas, mas muitas das ideias dele, algumas pessoas tentam, que são contrárias ao que nós cremos, o que a Bíblia apresenta, o que o Espírito se apresenta, algumas pessoas tentam ressuscitar isso hoje de uma forma totalmente desvirtuada. Tá? Cuidado. Os efeitos da influência desses dois homens, A.T. Jones e Van Gonen, ainda são vistas e sentidas em nossos dias. Os efeitos das coisas más que eles apresentaram. Tem coisas boas também, viu? Mas tem coisas boas que nós podemos aceitar. Mas tem coisas más, coisas estranhas. E esse mesmo desequilíbrio mostrado por eles é visto em muitos dos seus defensores na atualidade. Ok? Não vamos entrar nesse detalhe, mas só para a gente conhecer um pouco. E aí a gente viu, ao fim dele, cumprindo-se aquilo que Ellen White falou. Homens de talentos, admirados por seu brilho, tornar-se-iam em trevas. Homens que foram sacudidos. Homens de talentos, estrelas admiradas por seu brilho. Tá? Cumpriu-se aí na vida de Van Gonen e A.T. Jones. E aí, o último, vou me demorar um pouquinho mais, é o John Harvey Kellogg, que viveu dos anos de 1852 e morreu em 1943. John Harvey Kellogg. John Harvey Kellogg e sua família. Aí você vê aí John Harvey Kellogg, fotos, né, dele com os 3 filhos que ele adotou. Se eu não me engano, ele não tinha filhos naturais, mas que ele adotou. E ele tinha uma casa enorme, né? A casa aí do Dr. Harvey Kellogg e sua família.
diz que ocupava, aí a foto real da casa dele, da época, ocupava um quarteirão inteiro, incluindo um bosque, e nessa casa que ocupava esse quarteirão inteiro tinha um bosque de árvores, um parque, hortas e um grande playground para as muitas crianças que Kellogg recebeu em sua casa nos anos posteriores, recebeu em sua casa, e nos anos posteriores Kellogg construiu uma grande piscina, né, nessa sua casa enorme aí que tinha em torno dessa casa, bosque de árvore, parque, hortas, playground. Ele construiu uma grande piscina para atender e beneficiar as crianças da comunidade onde ele vivia, lá em Battle Creek, sob a supervisão de salva-vidas. Isso está lá relatado num livro Visionário, página 163, tá? Dr. John Hathaway, é a casa enorme dele. E aí, isso a gente não pode negar. O Dr. Kellogg era simplesmente um gênio. Era um homem além do seu tempo. Por exemplo, aos 14 anos, Kellogg já desempenhava a função de revisor. Aos 16, se tornou professor em uma escola pública. E, encorajada pelos Whites, dirigiu-se para a faculdade de medicina. Antes de se rebelar, né? Ele dirigiu-se para a faculdade de medicina. E, com o tempo, ele revelou ter capacidade extraordinária em diversos ramos, indo desde a área acadêmica ao tato administrativo. Como médico, ele demonstrou a sua genialidade, porque ele desenvolveu novas técnicas de operação. As cicatrizes de suas operações eram insignificantes. Diz que quando ele fazia, para a época, a medicina da época, não era tão desenvolvida, mas que eles faziam cirurgia minúsculas, que nem cicatrizes ficavam. E por isso viam muitas pessoas famosas. Vamos ver já algum exemplo. A rainha da Inglaterra vinha para fazer cirurgia, tratamento com ele. Extensa produção acadêmica, ele tinha extensa produção acadêmica, escreveu mais de 50 livros, lançou os fundamentos da fisioterapia, lançou os fundamentos da nutrição, e suas contribuições ressoaram em diversas disciplinas da medicina. E não era um especialista de uma só área, ele é especialista em todas as áreas em que ele se entrava, tá? Então ele era um homem brilhante, um gênio, o Dr. John F. Kellogg. E aí, para você ver, ele também era um inventor. Um inventor. O John Kellogg, ele era um tão brilhante que ele possuía uma mente bastante criativa. Ele concebeu vários aparelhos de utilização médico para melhorar o processo digestivo, acelerar a circulação sanguínea, ajudar no controle de peso, aparelhos mecânicos para o fortalecimento dos músculos, lançando assim as bases da fisioterapia. Ele inventou muitos equipamentos que são usados, modificados, né, até hoje. Também foi o mentor da manteiga de amendoim e do cereal matinal. Quantos já não foram no supermercado e encontraram lá esses cereais aí? Corn Flakes, é da família de Kellogg. Os sucrilhos Kellogg, tá aí a foto. É da família de Kellogg. Ele não tinha intenção, né, de produzir, fazer, botar em indústria para ser vendido. O irmão dele que prosseguiu, né? Não veja a foto do irmão dele. Então, tudo isso aí, ó, sucrilhos Kellogg, Corn Flakes, é da família de Dr. Kellogg, inventados por ele, que está até hoje aí, até hoje, tá? E aí você vê aí, ó, a casa de Will Kate Kellogg. Você tem uma ideia, esse Will Kate Kellogg é esse aqui, ó, que está sentado aí nas pernas do Dr. John F. Kellogg. É o irmãozinho dele. O Kellogg já tá grandão, né? Veão, e o irmãozinho dele aí. Viu? E aí a gente vê aí, ó, que o Will Kate Kellogg, que viveu de 1860 a 1951, era conhecido como o rei dos cereais, localizado em Battle Creek, Michigan. Will era irmão e sócio do Dr. John F. Kellogg. E essa foto aí foi tirada pela Mariana de Berg, né? Aí você vê aí, ó. E ele foi o que lançou esses sucrilhos cereais pelo mundo afora. Com o nome aí do Dr. John F. Kellogg. Sucrilhos Kellogg. Corn Flakes. Tudo da família Kellogg, tá?
E aí você vê também a sua criatividade em inventar. Aí tem alguns equipamentos, né? Talvez você não saiba, mas a cadeira de balanço foi criada por Dr. Kellogg. A cadeira de balanço de John F. Kellogg desenvolveu uma vasta gama de máquinas de exercício para uso de seus pacientes hospitalares, tais como o cavalo artificial que você vê aí, né? Que era para exercício de seus pacientes hospitalares, equipamento vibratório que você vê logo acima, e a cadeira de balanço foi criado por ele e foi patenteado por ele. Então, esses equipamentos são precursores dos equipamentos de ginástica e exercícios tão populares hoje. Foi daí que surgiu a origem primária dos equipamentos de ginástica e exercício, vieram daí, tá? Vieram desses equipamentos criados pelo Dr. John F. Kellogg. E aí você vê uma foto que foi tirada durante uma de suas palestras na década de 1920. Veja o tanto de gente para assistir os seus pacientes, familiares de pacientes assistiam suas palestras. E por muitos anos, o Dr. John F. Kellogg, ele ministrou semanalmente palestras aos pacientes no sanatório de Battle Creek, com auditório de 75 a 200 pessoas assistiam suas aulas. Tudo aí, John F. Kellogg, homem brilhante para sua época, e arrastava multidões. E com apenas 26 anos, ele se demonstrou ser um bom administrador. Com esses 26 anos, com apenas 26 anos, ele foi indicado como diretor do All-Star Wheaton Reformer, que é o Instituto, né, de Reforma de Saúde, que está ao lado aí a foto, né, lá em Battle Creek. Dos já poucos 20 pacientes, 6 saíram desconfiados do jovem médico. Logo no próximo inverno, o número de inscritos havia dobrado. Ele mudou o nome dessa primeira instituição que ele foi indicado para assumir a diretoria. Ele mudou o nome para Battle Creek Sanatorium, ou Sanatório de Battle Creek. E essa palavra sanatório, proclamou Kellogg, viria a significar um lugar onde as pessoas aprendem a estar bem. As pessoas não mais se afeiçoariam amavelmente à ideia de reformar sua saúde. Eles estavam dispostos a melhorá-la. Tá, ok? Por isso que ele mudou esse nome com esse detalhe com respeito ao Sanitarium de Battle Creek. E aí saiu de Western Wheaton Reform, ou seja, Instituto de Reforma de Saúde, para Sanatório de Battle Creek. E também ser um bom administrador, né? A gente viu, com publicidade, perspicaz e cuidadosa atenção pessoal às necessidades do paciente, Kellogg deu ao sanatório reconhecimento internacional, vindo até atender personalidades como, eu já falei você, não coloquei a foto, mas Rainha Elizabeth veio ser atendido por ele, Roald Amundsen, que foi o conquistador do Polo Sul, né? Ele foi atendido pelo Dr. Kellogg, lá em Battle Creek. Thomas Edison, o inventor da lâmpada, né? Também foi atendido pelo Dr. Kellogg. Henry Ford, que na época em que ele vivia, Dr. Kellogg vivia, né? Na época do Dr. Ford aí, na época esse homem era um dos homens mais ricos do mundo, foi atendido pelo Dr. Kellogg no sanatório de Battle Creek. Então, Battle Creek Sanitarium passou a atender a elite da sociedade americana, e isso era o que estava preocupando Ellen White. Porque enquanto em Gênesis 11 Deus pede, espalha o povo pela terra, aqui o Dr. Kellogg queria acumular tudo em Battle Creek. Casa Publicadora, a Review and Herald, Sanatório de Battle Creek, orfanato, e entre outras instituições, queria acumular tudo ali. Ele tinha, tudo dele tinha que ser grandioso, magnífico, acumulava tudo, e foi toda essa influência concentrada tudo ali. E Deus não estava muito contente com aquela situação, não, que nós vamos ver já o desenrolar dessa história aí, né? Mas ele se demonstrou, né? Por toda essa influência, todo esse conhecimento, sabedoria, ele se demonstrou ser um homem egocêntrico. Kellogg achava difícil delegar tarefas a outros médicos, o que fez do sanatório de Battle Creek seu espetáculo de um só homem. Ele não tinha capacidade, queria tudo para si, não conseguia delegar as funções. Ele se concentrava toda a influência nele só. Ele se tornou até nessa época até mais influente do que a própria Ellen White, uma das pioneiras da igreja. Até mais influente do que a própria Ellen White.
E aí você vê aí Ellen White discursando na Conferência Geral de 1901, e ela aconselhou nessa Conferência Geral extensivamente o Kellogg, mas ele virou os ouvidos, virou as costas, não deu nem a mínima para a velhinha. E na Conferência Geral de 1901, ele e seus conchavos promoveram um sistema organizacional que daria ao sanatório mais independência da organização. Veja, queria independência da organização, queria separar-se mais da igreja e ser independente. E mais liberdade para a sua liderança. Ele queria que a pregação da mensagem adventista estivesse em função da obra médico-missionária. Entenda só. Ele queria que a função da obra médico-missionária estivesse, né, que a mensagem da igreja adventista estivesse em função da obra médico-missionária. E não a obra médico-missionária em função da pregação da mensagem adventista. Veja que ele inverteu. Né? E aí a gente vê um pouquinho que esse homem ele tinha delírios de grandeza, característica de megalomaníaco. Kellogg convergiu a obra médico-missionária em torno de Battle Creek, do Battle Creek Sanitarium. E em 1902, quando a estrutura pegou fogo, Kellogg erigiu um edifício ainda mais suntuoso, ignorando os conselhos de Ellen White, que pedia por mais simplicidade e menos centralização. E aí, um pouquinho dessa história aqui, estava crescendo, ele crescia e o que estava em torno dele crescia junto. E aí, Deus mostrou para Ellen White, não vai ver essa situação, que algo terrível ia acontecer com o sanatório de Battle Creek. Em 1907, a situação se tornou insustentável e Kellogg foi removido da igreja. Ele logrou, através de uma batalha jurídica, o controle do sanatório. Não haveria, então, mais limitação ou limitações para suas pretensões faraônicas. E aí você vê uma foto aí, ó. Kellogg concebeu a construção de um império hospitalar. Era grandioso para ele. No entanto, no meio de seus investimentos, foi surpreendido, então, pela crise econômica de 1929 e, em 1938, após um humilhante processo de falência, Kellogg foi levado definitivamente à bancarrota. O Battle Creek Sanitarium foi, então, hipotecado e hoje as instalações desse Battle Creek servem ao governo americano. Mas veja só, vou contar um pouquinho. Aí está, quando o sanatório de Battle Creek pegou fogo, por não estarem mais atendendo ou fazendo a vontade de Deus, por estarem concentrando um poder nas instituições localizadas em Battle Creek. Aí você vê os bombeiros, fotos reais da época, né? Imagens reais da época. Puxei nos arquivos da Conferência Geral aí, que está na internet. E aí, você vê aí, ó, o resultado. Quando você tem uma ideia, logo em seguida, isso não pegou ela mais de surpresa, né? Porque Deus já tinha mostrado para ela em uma visão, em um sonho, que um anjo com uma espada flamejante estenderia suas mãos sobre Battle Creek. Primeiro, sobre o sanatório de Battle Creek, depois, sobre os prédios da Review and Herald. E diz lá, ela é testemunho para a igreja, no volume 8, página 91. Hoje recebi uma carta do irmão Daniels, que era o presidente da Conferência Geral da época, relativa à destruição das instalações da Review and Herald através do fogo. Sinto-me muito triste quando considero a grande perda que sobreveio à causa. Sei que este deve estar sendo um tempo muito difícil para os irmãos que tomam conta do trabalho e para os obreiros em geral. Estou afligida com todos os que são afligidos. Mas não me senti surpresa pelas notícias tristes, pois nas visões da noite vi um anjo em pé, com uma espada flamejante estendida sobre Battle Creek. Uma vez, de dia, enquanto a caneta estava em minha mão, perdi a consciência e parecia como se essa espada de fogo estivesse voltando-se primeiro em uma direção, que foi para o sanatório, e então para outra, que depois foi para a Review and Herald. Desastres parecia seguir-se a desastre, porque Deus era desonrado pelas invenções.
invenções de homens que procuravam exaltar e glorificar a si mesmo. E aí a gente viu que depois que o Dr. Kellogg estava na costa oeste dos Estados Unidos, ficou sabendo da destruição do sanatório de Battle Creek e do fogo que consumiu lá a Review Herald, ele lançou então uma nota publicada, né? Tá a nota publicada, cópia dos originais aí, publicada pelo Dr. Kellogg, após o incêndio no sanatório de Battle Creek, que ocorreu lá no ano de 18 de fevereiro de 1902. Aí ele lançou essa nota aí. E pasme, ele pega um trem de lá para voltar para Battle Creek, lá da costa oeste, ele vem para Battle Creek, e quando ele vem dentro do trem, puxou uma mesa, pegou umas folhas de papel e umas canetas, e pasme, ele já vinha desenhando a planta do próximo sanatório, porque esse tinha sido queimado, e 2 vezes ou 3 vezes maior do que o primeiro. 2 vezes ou 3 vezes maior do que o primeiro. Já vinha lá dentro. Esse homem era tão brilhante mesmo, tão brilhante, que diz os historiadores, né, diz os estudiosos aí da igreja, que ele tinha 2 secretárias, para uma secretária editava um texto em alemão e um capítulo de um livro que ele escrevia, e para outra em inglês. Era incrível, um homem extraordinário, um homem extraordinário. E aí, quando ele chega, na realidade existem relatos, né, dos corpos de bombeiros da época, que quanto mais água jogavam para apagar um incêndio, parece que estavam jogando era gasolina. O fogo consumiu tudo completamente. Quando foi a Review Herald pegou fogo, o presidente da Conferência Geral, o Dr. Daniels, estava em outro prédio, olhou pela janela e viu lá o fogo consumindo tudo. Tudo. Muitas pessoas perderam vida, e aí a gente vê o fim triste. Existe uma história interessante, né? Ellen White diz que o Dr. Daniels era um homem de Deus. Ellen White chega um momento lá, nessa história, chega um período lá, em que o Dr. Daniels dá uma ideia lá para o Dr. Kellogg. Olha, Kellogg, Ellen White conseguiu, com a venda do livro, escreveu o livro Parábola de Jesus, e com a venda desse livro ela conseguiu levantar dinheiro para construir o colégio de Avondale na Austrália. Por que tu não faz o mesmo, rapaz? Tu é inteligente. Escreva um livro, e com a venda desse livro, nossa editora vai publicar, vai publicar, com a venda desse livro você vai conseguir levantar dinheiro para conseguir construir o seu prédio. E aí diz que Daniels, não aceitando, né, não prestando atenção no conselho de Ellen White para não publicar o livro, publicam. E o livro, com o título Live Temple, o Tempo Vivo, foi publicado. E Ellen White já chega a dizer, nessa época parece, ela chegou a dizer que a mão de Deus não está mais sobre a Conferência Geral. Por causa desatendeu isso, né? Esse conselho dela. Publicaram. E a colheita para a igreja foi amarga, porque vieram grupos dissidentes e mais grupos dissidentes. Ideias panteístas se insinuaram e tentaram se introduzir na igreja. Mas o John F. Kellogg sofreu as consequências. Por não aceitar ali o conselho do Espírito de Profecia de Ellen White, para não concentrarmos o poder em um só local, que nossos prédios fossem modestos, simples, por não aceitar isso, mas ele queria grandiosidade, queria prédios faraônicos, tudo concentrado em Battle Creek. Por não aceitar isso, ele acabou sendo sacudido, cumprindo-se exatamente lá o que Elijah falou: homens de talento, estrelas que admiravam por seu brilho, serão sacudidos. E também Dr. John F. Kellogg foi sacudido. E aí você vê aí, o Paradise Valley Sanitarium. E esse era um modelo de Ellen White, um exemplo de simplicidade nas instituições adventistas. O sistema hospitalar adventista, seguindo investimentos modestos e distribuídos, estendeu-se por todos os continentes e perdura até hoje. Mas onde está os empreendimentos faraônicos do Dr. Kellogg, que queria concentrar toda a magnificência e poder apenas em uma cidade, Battle Creek? Onde está? Mas as instituições simples da igreja estão se espalhando pelo mundo.
E aí a gente viu aí um pouco da sacudidura e das estrelas que nós admirávamos por seu brilho, que caíram, que foram sacudidos entre os pioneiros adventistas. Espero que esse leque de informações tenha lhe trago claridade, tá? Tenha lhe trago claridade, porque aqui a gente consegue enxergar um pouquinho, né? Um pouquinho do cumprimento da profecia ou das predições de Ellen White com respeito à sacudidura, ok? Com respeito à sacudidura. Por isso, eu encerro nossa live de hoje, nosso pequeno vídeo de hoje, né? Que nós abrimos um parêntese aqui dentro dessa citação, estrelas admiradas pelo seu brilho, para estudarmos um pouquinho sobre a sacudidura que aconteceu entre os pioneiros, e mostramos alguns exemplos aí, para trazer um alerta para nós. Não vai longe o tempo em que a prova envolverá todos. E nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. Muitas estrelas que temos admirado por seu brilho tornar-se-ão em trevas. Então, muitas estrelas, muitas pessoas que temos admirado por seu brilho vão se tornar em trevas. Que nós não sejamos aqueles que vão ser separados, mas nós sejamos aqueles que vão estar em pé, firmes, que sejamos aqueles que vão permitir com que a palavra de Deus, o amor à verdade, transforme o nosso caráter, para nós não incorrermos nos erros de Dunn Conrad, de Conrad, não incorremos nos erros de A.T. Jones e Van Goner, não incorremos nos erros de Dr. John Heavy Kellogg. Que nós venhamos sim buscar ser pessoas de talento, mas que nós não venhamos ser sacudidos simplesmente por conhecer, mas por conhecer e viver na prática aquilo que conhecemos. Amém? Onde você está aí, quero fazer uma oração com você e quero logo em seguida encerrar com o nosso vídeo de encerramento e te convidar para você se inscrever no canal. Onde você estiver, quiser fazer uma oração, feche seus olhos. Santo e poderoso Pai, Deus de amor e de misericórdia, muito obrigado, Senhor, pelo grato privilégio que temos de estudarmos um pouco, Pai, sobre a sacudidura e como ela atingiu alguns dos pioneiros da igreja, Pai. Ajude, Senhor, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros, não venhamos deixar o orgulho tomar conta de nós, não venhamos ser incoerentes, intransigentes, mas venhamos permitir que o Espírito Santo molde o nosso caráter. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera, por ter estado comigo até agora. Olha, mais ou menos 1h50. Você ficou conosco aí. Compartilhe o vídeo, curta e nos encontramos na próxima semana com um novo tema. Valeu!